Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo de quem estiver assistindo. Estou falando de Brasília, somos o Bio2 Biodança e hoje a nossa live vai ser uma entrevista comigo. comigo. E quem vai me entrevistar vai ser a nossa querida Adriana Tescari, que deve estar chegando. Hoje eu confesso que estou um pouco nervosa, apesar de já ter feito tantas lives, mas essa é a primeira vez que eu vou falar um pouco da minha história, né? Da minha história antes da biodança, como facilitadora, o que me trouxe, o que me fez chegar à biodança. Boa noite, bem-vinda, Adriana. Confesso que estou um pouco nervosa, um pouco. Não precisa. É a primeira vez que faço. Vou Eu prometo falar que da eu minha não vou, história. prometo que eu não vou fazer perguntas difíceis. Que bom. Mas se você fizer alguma pergunta difícil, o Esteban está aqui do meu lado e eu pergunto aos universitários. Todas as sextas nós fazemos lives aqui pelo Instagram. Fazemos lives entrevistando algumas pessoas. A Adriana já foi entrevistada aqui, já foi nossa convidada. E hoje é uma alegria ser entrevistada por você. Muito bom. Bom, Então, passo a vamos palavra começar? para você. Agora a palavra é sua. Sim. Vamos inverter os papéis. Hoje estamos aqui para entrevistar a Sheila. Sheila é facilitadora de biodança. Eu tenho a honra e o prazer de dançar com ela e também de hoje estar aqui fazendo essa entrevista para a gente conhecer um pouquinho mais da história da Sheila, da história de vida dela e como a biodança se entremeia nessa história. Então, eu queria começar te perguntando um pouco sobre você, né? Onde você nasceu, como é que você veio parar aqui em Brasília. Contar um pouquinho pra gente esse início, antes da gente falar da trajetória na biodança. Pois é, eu sou do interior da Bahia, Paulo Afonso, do sertão, lá de cima, já na fronteira, né, com Alagoas, Sergipe. E a minha família migrou para Salvador quando eu tinha 11 anos, já na adolescência, e sempre com aquela vontade, né, de estudar. Então, era um desejo dos meus pais que a gente estudasse, que fosse para a cidade grande. Então, acho que essa é a história de muitas pessoas, né, que saíram do interior, principalmente buscando uma vida melhor, buscando estudar. E essa foi a história da minha família, minha e dos meus irmãos. Chegamos em 78 em Salvador. E eu sou a mais velha de quatro irmãos, de três irmãos, somos quatro comigo. Eu sou a mais velha e sempre tive muito a missão de ser a estudiosa, de dar exemplos aos irmãos. Então tinha uma coisa de estudar bastante, de que não podia perder ano, tirar boas notas. E sempre gostei muito de matemática, de física. E acabei por seguir a carreira de engenharia, que tem muita ligação com o meu pai, que também é uma história de família aí, e do lugar onde eu vim, e vivi em função de uma usina de geração de energia. Então, a minha escolha profissional, aos 16 anos, entrei muito cedo na universidade, tinha a ver com essa vontade e esse gosto pela matemática. Mas sempre gostei muito de gente, gosto muito de gente, e das ciências sociais também, da história. E aí também fiz ciências econômicas. Então acabei que não consegui escolher uma das duas, então fiz os dois cursos. Fiz engenharia elétrica e fiz ciências econômicas. E durante um período da minha vida, principalmente na juventude, eu fazia as duas faculdades ao mesmo tempo. E foi muito, muito mesmo. Era quase. Enfim, foi uma grande exigência mesmo.
E quando eu acabei primeiro Ciências Econômicas, eu estava exausta, muito cansada mesmo. E havia um momento em que eu não sabia mais se era que é aquilo mesmo que eu queria, né? E, era um momento em que eu tinha 20 anos, então é um momento que a gente está florescendo, que a vida está começando, e que tinha tantas responsabilidades, né? Tantas obrigações, tantas responsabilidades. A engenharia era um caminho do coração, sem dúvida, que eu sempre gostei muito dessa área, mas faltava mais alguma coisa, que eu acho que tinha a ver com essa vontade de lidar mais com pessoas, que eu sempre gostei muito também. Então, é isso. Eu acho que eu vim do interior, passei por Salvador, vivi muitos anos em Salvador. Em 2002, vim morar em Brasília para trabalhar na Agência Nacional de Energia Elétrica, como engenheira. E foi isso que me trouxe a Brasília. E também eu acredito que é a história de muitas pessoas em Brasília. Brasília é a capital de todos os brasileiros. Isso eu acho fantástico, porque em Brasília se acha brasileiros de todas as partes, né? De norte a sul. Acho até que a sua história também veio para Brasília para trabalhar. Então, eu vim para Brasília trabalhar. Aqui fui recebida por amigos que já moravam aqui, como a Eliane, que está aí presente nos assistindo, o Laurênio. E Brasília foi um grande presente. Eu gosto demais, é uma cidade muito gostosa, me recebeu muito bem, eu pude crescer profissionalmente, fiz amigos queridos. E, e isso acho ímpar em Brasília. Brasília é a capital de todos os brasileiros. Aqui a gente encontra pessoas de todos os estados, falando todos os sotaques. Então, gosto muito dessa visão que tenho de Brasília. Muito bom, eu já aprendi uma coisa que eu não sabia sobre você, que era que você tinha feito ciências econômicas também. E assim, eu sei que você conheceu a biodança antes dessa mudança para Brasília, né? Pelo que eu sei da sua história. Então, conta um pouco pra gente, assim, como era, que momento da vida isso aconteceu, de você ter conhecido a biodança, como foi que isso aconteceu, quem te apresentou a biodança, ou como é que você descobriu isso, o que você sentiu naquele momento? Conta um pouquinho para nós. Sim, eu conheci a biodança muito antes de mudar para Brasília, é verdade, em Salvador, em 89, quer dizer, bem antes, eu mudei para Brasília em 2002. Em 89 eu ainda fazia faculdade, era estudante ainda, e estava naquela loucura, né, de fazer 2 cursos, estava acabando um curso, mas ainda tinha o outro, enfim. E eu entrei numa espécie de estafa, né, eu entrei realmente quase que em parafuso, né, assim, entrei numa estafa muito grande e comecei a fazer terapia, foi a primeira vez que eu fiz psicoterapia, e foi aí que o terapeuta me indicou. Porque ele era facilitador de biodança também, o José Carlos, e me indicou. E, na verdade, eu o conheci por meio de uma amiga querida, que até dançou com o nosso grupo essa semana, estava aqui em Brasília, Lilian Pacheco, que é facilitadora também, mora em Lençóis, na Chapada Diamantina. Nós éramos amigas, muito amigas, e ela disse, olha, tem uma coisa interessante acontecendo, talvez seja uma boa para você. A irmã dela, que morava em Brasília na época, tinha conhecido aqui a biodança, não existia o WhatsApp, então ela fez uma carta para a família falando que tinha conhecido uma coisa incrível aqui em Brasília, que era a biodança. E nós fomos, então já tinha também essa indicação, né, do terapeuta, e foi aí que eu fui com ela numa primeira sessão de biodança. E fiquei muito encantada. Realmente a biodança chegou na minha vida no momento que era muito importante ter chegado. Porque eu fazia o que eu gostava, sem dúvida. Eu estudava o que eu gostava, eu gostava de estudar, sempre gostei muito de estudar, sempre estudei muito. Mas eu estava num momento em que eu estava esgotada, em que eu estava
realmente cansada. E isso era 89, eu tinha 22 anos, então, assim, era aquele momento de repensar algumas coisas, eu tinha entrado muito jovem na universidade, então, encontrar a biodança naquele momento foi encontrar um grande oásis para mim, foi um oásis, um lugar onde eu não estava ali para ter um desempenho, porque eu sempre fui uma pessoa, até então eu tinha um bom desempenho na escola, entrei na universidade cedo, fazer 2 cursos universitários, então tinha uma questão de desempenho e de atender, né, muito a expectativa da família e esse papel de irmã mais velha e que dava exemplo aos irmãos. Então eu fui muito forjada, né, nesse lugar. E a biodança me deu um outro lugar. Foi um lugar de simplesmente ser eu. Que eu já nem sabia, eu não sabia exatamente quem era, mas que eu podia ser muito mais do que isso. Simplesmente ser eu era ser muito mais que isso. E um lugar onde eu podia relaxar, onde eu podia baixar as armas, em que eu não precisava competir, em que eu não precisava mostrar a ninguém que eu tinha valor a partir de uma nota, a partir de um título universitário ou do que quer que seja. Eu tinha valor a partir de mim mesma. Então, isso para mim foi muito forte, muito forte. Principalmente porque chegou muito cedo na minha vida. Então, esse primeiro impacto foi muito importante para mim. Então, assim, as primeiras sensações que você teve com a biodança, que te atraiu para continuar nesse processo, foi essa sensação de que na biodança você podia ser você mesma. Então, esse para você foi esse primeira, né? Cada pessoa descreve uma sensação, um sentimento, algo que a fez ficar na biodança, que a atraiu na biodança. Então, você diria que é essa sensação de aqui eu posso ser eu mesma, aqui eu não tem performance. Você acha que seria isso? Exatamente. Aqui não tem performance. Aqui eu não tenho que ter um desempenho. Aqui eu não tenho que provar, né? Aqui eu sou eu e está ótimo. Isso é fantástico. Um outro aspecto importante foi a questão do feminino. Então, essa estudante, né, essa pessoa, eu era muito do fazer, e sou ainda do fazer, da ação, né? E o feminino ficava em segundo lugar, né? E então a biodança também me trouxe para esse lugar do feminino, de poder até de me sentir bonita, porque eu me sentia feia. Também tinha uma coisa de que não sou muito bonita, então preciso ser mais inteligente, preciso estudar mais, até como talvez uma compensação dessa questão até física. E a biodança me trouxe para um lugar de beleza também. De que eu podia ser bonita também. De que eu podia ser mais feminina. Então, isso também foi muito importante e muito transformador na minha vida, principalmente aos 20 e poucos anos. É interessante isso, né? Então a biodança te trouxe também autoestima, né? E quem mais você diria que a biodança te trouxe nesse primeiro momento, né? Porque eu sei que você teve fases, né? Então depois quero ouvir sobre a outra fase, mas nessa primeira fase, além da autoestima, quem mais você acha assim que a biodança te trouxe? Trouxe amigos importantes. Então, tenho amigos que eu conheci nessa época, que são meus amigos até hoje. E quando eu vou a Salvador, eu gosto e quero, quando é possível, visitá-los ou marcar algum encontro, enfim. Então, é amigo já de uma vida toda. Então, também é um lugar em que é possível construir relações afetivas, claro, do humano. A gente não fica super amigo de todo mundo, não é isso. Tem as pessoas que a gente tem mais afinidade, né? Outras menos. O que acontece em qualquer grupo, em qualquer relação humana. Mas eu tive essa alegria de conhecer pessoas que ficaram amigas e que são amigas até hoje. E que são amigas queridas, já amigas de uma vida, né? Então, isso para mim foi muito precioso também. Não que eu não tivesse amigos de outras
fontes, né, de outros lugares. Mas isso para mim foi muito, muito bom, muito importante. É interessante você falar isso, porque eu também, é algo que na minha vida, na minha trajetória de biodança também, eu tenho amigos muito queridos, porque que eu acho que a gente poderia dizer que exatamente como você disse, que a gente é quem a gente é, né? A biodança nos dá esse espaço de sermos nós mesmos, talvez isso também facilite que sejam amizades tão fortes, né? Porque não tem personagem, né? Estamos nos conectando como nós somos, né? E aí você contou que em 1989 você conheceu a biodança, e aí conta um pouquinho mais, aí quanto tempo você ficou, você fez um grupo regular, conta um pouquinho mais dessa trajetória pra gente aí da biodança, né? Porque a gente começa no grupo regular, e aí hoje você é uma facilitadora, né? Então tem aí uma história que a gente, eu pelo menos queria saber mais, certamente o pessoal que está assistindo aqui também. Já é bastante tempo, né? Então tem mais história. Eu tinha algumas dificuldades também com tudo isso, né? Porque havia ali um processo de transformação em mim mesma, né? E como lidar com isso externamente. Então, isso também. Eu comecei digamos que, atrair algumas expectativas, inclusive da minha família. Então, eu, por volta de 92, 93, saí da casa dos meus pais e aluguei um apartamento com 2 amigos. E fomos morar juntos, assim, de sair de casa dos pais, né? Já trabalhava, nessa época já tinha concluído a faculdade, já trabalhava, então era um momento. E isso foi. Não era a expectativa da minha família, porque era uma expectativa de casamento, né? De seguir esse roteiro, que era um roteiro mais natural, principalmente há mais de 30 anos atrás, né? Hoje talvez seja mais comum não seguir esse roteiro assim. Então, isso, eu acho que eu comecei a achar meus próprios caminhos e perceber que o meu caminho não precisava ser exatamente o que estava traçado, né? Ou atender a expectativa da família e de outras pessoas. Então, isso foi muito importante também. E isso foi muito revelador também, porque eu percebi que eu não precisava atender as expectativas para ser amada por aquelas pessoas, principalmente os meus pais. Então, isso para mim também foi muito importante. E a biodança, ela me deu essa possibilidade, esse empurrão para fazer algo que era diferente do trilho, né? Que era diferente do que estava traçado. E também me definiu muito a minha vida a partir daí. E aí, diante de todas essas mudanças e transformações, eu queria, desde então, eu tive vontade, nossa, isso é muito bom, isso é muito potente, eu quero levar isso para outras pessoas. E aí, em 92, eu resolvi fazer a formação ainda em Salvador e entrei na escola de formação de facilitadores. Mas não concluí lá, por diversos motivos, acabei me afastando da biodança, tomei outros caminhos e não concluí a formação na escola da Bahia. Vim concluir muito tempo depois aqui em Brasília. Mas esse primeiro momento foi muito precioso para mim, porque foi um momento de muito encantamento e um momento muito transformador e que definiu muito a minha vida. E aí, quando você chegou em Brasília, você já procurou logo um grupo de biodança ou você levou um tempo para, né? Porque também não sei como é que era a biodança naquela época que você chegou. Que ano que você chegou aqui? Conta um pouquinho desse momento de você ter chegado aqui em Brasília, que é sempre um desafio, né? A gente mudar de cidade, chegar numa cidade nova, num trabalho novo. Conta um pouco desse momento e do momento que você retomou a biodança aqui em Brasília. Eu tive um privilégio, assim, eu diria 2. O primeiro que eu cheguei em Brasília e me apaixonei por Brasília. Foi, assim, uma paixão, eu me encantei pela cidade. Depois, porque
fui recebida por 2 amigos queridos, que foi a Eliane e Laurênio, que já moravam aqui. Então, eu acabei me sentindo muito rapidamente em casa. Fui morar com uma amiga, a Eliane, ela estava aqui, acho que ainda está, ela entrou. E então, me senti muito rapidamente em casa. O trabalho também era muito bom, eu gostei. E então, Brasília foi um grande presente. Eu me adaptei muito rapidamente e não comecei logo, de fato, a fazer biodança. Eu vim fazer biodança já alguns anos depois, já morando em Brasília. Ela está. E foi quando eu retornei ao grupo regular e depois à formação, já com uma proposta de retomar esse caminho que foi interrompido lá atrás e levar realmente a biodança para outras pessoas, que sempre foi uma vontade muito grande. Então, retornar à escola aqui foi um momento muito especial também, porque foi um momento de rever, de retornar a esse lugar de encantamento, de entusiasmo que eu tive lá atrás, aos 20 anos, quando conheci a biodança. Então, foi para mim recarregar as baterias, sabe? Quando você tem aquela sensação de que a vida está florescendo de novo, de que alguma coisa incrível está acontecendo e que está renascendo de novo. Então, essa reconexão com a biodança me trouxe de novo essa sensação de encantamento. E entrou a Marlene Xavier, que foi minha facilitadora em Salvador um tempo. Bem-vinda, Marlene. Ela está ouvindo, estou te ouvindo. Bem-vinda. E aí você conta um pouquinho, quando foi, que momento foi que você voltou para a formação, que ano era esse, que ano você concluiu sua formação, e conta um pouquinho, se você quiser, do seu tema, da sua conclusão da formação, que eu tive o prazer de assistir a sua defesa, foi muito legal. Se você pudesse contar um pouquinho sobre o tema que você escolheu e esse momento de se terminar a formação, como é que você estava se sentindo? Eu concluí já aqui, agora, recentemente, 2019. Eu tive a alegria, né, de ser sua colega, né, de você também ter feito junto um tempo, depois você saiu de Brasília, mas fizemos, né, vários módulos, maratonas juntas, e foi um período muito bom, muito gostoso, assim, de crescimento interno e externo. E a minha monografia não poderia ser outra, assim, foi a palavra, foi a fala, né, na biodança. E a biodança, apesar de quando a gente fala em biodança, a gente pensa na música, no movimento, na dança, ela tem um momento muito especial, que é um momento de partilha, né, de intimidade da fala. E esse momento, ele sempre me encantou muito. Sempre foi um momento que me arrebatava. Porque é um momento em que a gente fala de um lugar do coração, em que a gente fala do vivido, do sentido. E eu que sou muito racional, né? Não é à toa que eu tenho uma formação em engenharia, eu sou muito lógica, muito racional, sempre fui. E continuo sendo, não acho que seja ruim. Trazer esse espaço da emoção, do sentimento, da intensidade, e o lugar da emoção não como um lugar de fragilidade, porque nesse mundo lógico, racional em que vivemos, a emoção muitas vezes é relegada ao lugar da fragilidade, né? Da falência. Ao contrário, a emoção aqui é um lugar de força, de potência, de expressão, né? E está na voz, está na palavra como uma forma de expressão também. E de uma forma de expressão integrada. Então, esse lugar me encantou muito. E é por isso que a minha monografia é sobre isso, é sobre essa fala, essa palavra que está cheia de significado, essa palavra que está densa de humanidade, de sentido, e que por isso mesmo ela é muito poderosa e transformadora. Então, por isso a minha monografia foi sobre isso. E você acompanhou, né? Desde... Eu, inclusive, recomendo assim os facilitadores de biodança que escutem assistam essa live,
que leiam a monografia da Sheila, que realmente é muito, muito importante esse assunto, esse tema, né, da palavra emocionada, e tem emoção, né? A monografia tem essa emoção nas palavras escritas também que você escreveu. Então, eu acho muito importante. E aí, você começou a facilitar, né? Conta para nós esse momento, né, que é um passo, né? O passo de realmente começar a facilitar. O que te motivou? Você falou já que desde o começo você teve essa vontade, né? Esse desejo de levar isso tudo. Antes, na verdade, antes de você falar de facilitar, conta um pouco para quem está aqui nos escutando, quais você acha que foram os principais benefícios que a biodança te trouxe? Porque, né, aí depois a gente passa para você contar por que você resolveu começar a facilitar. Acho que a autoestima foi o primeiro, logo lá atrás, no início, autoestima sem dúvida. E me colocou, o que a gente diz, no centro da roda. Eu tinha uma timidez, uma dificuldade de me colocar nesse lugar, né? Nesse lugar em que eu apareço muito, mesmo até no lugar de liderança no trabalho. Liderar uma reunião, liderar um grupo, enfim, qualquer coisa que me colocasse muito em evidência. Então, uma das coisas que a biodança me trouxe você pode estar no centro da roda. E isso foi muito importante para mim, inclusive profissionalmente. Muitas pessoas têm dificuldade, até na profissão, de ocupar alguns cargos de liderança, por exemplo, né? Porque à medida que você vai crescendo na sua história profissional, é natural que em algum momento comece a ocupar uma coordenação, uma gerência, o que seja, né? E isso lhe coloca no centro da roda. Isso lhe coloca um lugar de visibilidade, de exposição, né? E a biodança me deu uma confiança em mim mesma que me facilitou, inclusive, na minha profissão como engenheira. Então, isso eu acho muito interessante, porque a gente pensar são dois mundos isolados, né? A facilitadora, ou a pessoa que faz biodança, e a engenheira, que é um mundo lógico, racional. Não, é a mesma pessoa. E como uma coisa vai potencializando a outra, né? E, bom, isso eu acho que foi muito importante na minha vida. Os queridos que eu encontrei na biodança, inclusive o Esteban, né, que é meu companheiro, que é meu companheiro de vida, que é o meu companheiro de facilitação, né? Vamos chegar lá. Então, isso foi outro grande presente, né, que a biodança trouxe para mim. E os amigos queridos, né? Você, inclusive, que está aí, que é amiga também, né? Que eu conheci na biodança. E aí você foi conhecer o Esteban. Conte para nós, então, um pouco. Você escolhe se você vai contar primeiro quando você conheceu o Esteban ou quando você começou a facilitar. Bom, então eu vou contar na ordem, digamos, cronológica, né? Primeiro eu conheci o Esteban. Eu conheci o Esteban fazendo biodança, num grupo de biodança, dançando. Nós nos conhecemos dançando. Então, eu acho que esse é um outro aspecto importante. Porque, claro, existem muitas possibilidades de se encontrar um companheiro, um amigo, né? No trabalho, em outros grupos, né? Enfim. Mas na biodança tem um aspecto muito importante, especial, quando a gente encontra alguém, tem uma afinidade, porque ali tem uma pessoa que também está num processo de desenvolvimento. É uma pessoa que está afim, que está disponível, que está querendo transformar a sua vida, que está pensando em saúde, que está querendo autoconhecimento, enfim. Então, que está querendo trazer mais vida para a sua vida. Então, são encontros muito nutritivos, afetivamente. São encontros que nutrem a vida, que já dão um outro lugar. E esse encontro com o Esteban foi muito especial. Foi muito especial para mim, porque não foi assim, um encontro de jovens de 20 anos, né? Nós não temos
Então, quando a gente vai ficando mais velho, aí até as oportunidades, né, de encontrar pessoas assim, para ter um relacionamento afetivo, vai ficando mais difícil, né? Quando a gente é mais jovem, é mais fácil. Então, foi muito bom, porque temos muitas afinidades, entre elas a biodança, e daí veio a vontade de facilitar juntos, né? Depois, né? Primeiro veio o namoro, o encontro, a descoberta, e depois descobrimos que tínhamos muitos amigos em comuns há muitos anos e a gente não se conhecia, né? Mas tinha muita gente em comum, lugares que a gente tinha estado ao mesmo tempo, né? Encontros de biodança e tal, mas a gente não se conhecia, né? Viemos nos conhecer aqui em Brasília, e foi a partir daí que depois a gente tinha um sonho comum. Então, isso também é fantástico, quando a gente tem um companheiro que tem um sonho comum. E a partir daí começamos a construir passo a passo esse sonho comum. E esse sonho comum é o Bio2? Conta pra gente essa criação do Bio2 e qual é a proposta do Bio2. Em que outro dia as pessoas estavam lá no grupo, o que chama Bio2? Né? E aí a pessoa falou, a gente tem que falar na live, tem que explicar como que se surgiu o Bio2. Então conta aqui para quem está assistindo. Bom, o Bio2 ele nasceu no Centro Interescolar de Línguas, aqui na Asa Norte, no pátio da escola, né? Que o Esteban dá aula de espanhol. E nas sextas à noite, e num projeto social. E nós começamos aí a facilitar. Aí eu estava concluindo o meu curso e comecei ajudando o Esteban, e depois fomos aos poucos dividindo ao meio. E era um pátio da escola, então a gente tinha que chegar a montar tudo, porque não tinha nada pronto. E as pessoas vinham, dançavam, não podíamos ficar no chão, porque o chão não era nada limpo. Mas, enfim, foi uma grande experiência esse primeiro momento. Já tem 6 anos que a gente começou esse projeto. E ainda não nos chamávamos Bio2. O Bio2 ele foi sendo construído aí passo a passo. O nome Bio2 é um nome de batismo, que nesse caso foi o meu sobrinho Felipe que deu, porque a gente queria criar uma identidade. A biodança a gente fala de identidade e a gente queria uma identidade nossa, né? Que estávamos trabalhando juntos. E ele criou uma logo e um nome. Por que não Bio2? Bio de biodança, 2, vocês dois, Sheila e Esteban. Então, foi aí que nasceu, nós gostamos do nome, e foi aí que nasceu o Bio2. Nós já estávamos com grupos trabalhando juntos, mas precisava criar uma identidade. E foi aí que nasce o Bio2, né? O Bio2 nasce dentro da biodança e para a biodança. E nasce de um sonho comum, que era espalhar essas sementes boas de alguma coisa que a gente acredita, que a gente gosta e que faz parte da nossa vida, porque o Esteban também faz biodança há mais de 30 anos. Então, é algo que faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, e que, por isso, a gente queria multiplicar. Acho que é isso. Dividir para multiplicar. É lindo isso que você falou, né? Porque dá para perceber quando vocês facilitam que vocês têm esse amor, essa paixão por isso que vocês fazem. E, né, e é muito bonito isso que você disse também dos benefícios que trouxe para você, você quer levar, né? Acho que isso motiva muita gente a ser facilitador de biodança. Você quer multiplicar isso que esse benefício que a biodança trouxe, né? E para quem não sabe, né, quem está assistindo aqui, a Sheila e o Esteban, o Bio2, tem um grupo de aprofundamento às terças-feiras aqui na Asa Norte, em Brasília, e vão iniciar um grupo também, né? Você quer falar um pouquinho disso também, que vocês estão agora com esse grupo de aprofundamento, né, com propostas de realmente
uma biodança, que eu acho que é algo que nas lives todas que vocês têm feito com pessoas que fazem biodanças com vocês, eu tenho visto que as pessoas falam muito disso, né? Por que o Bio2, né? Porque é uma proposta realmente de uma biodança profunda, de um relato de vivência que tem a ver com isso que você falou, profundo também, né? Emocionado. Então, fala um pouquinho mais pra gente desse momento agora, né? Desse pós-férias de julho aqui, né? O que é esse momento para você dessa proposta na biodança? Esse, para a gente, tem sido um momento de florescimento. O grupo ele está bem grande e é mais do que do ponto de vista numérico. Ele está diverso, ele está rico, né? Com muitas pessoas interessantes, pessoas que já dançam há muito tempo, que estão com a proposta de aprofundamento, né? Então, para a gente tem sido uma grande alegria esse grupo, que é uma construção. Sempre é uma construção. Mas você construir um sonho é algo assim maravilhoso, que faz a gente renascer. Então, ouvir, por exemplo, a fala de algumas pessoas, aqui mesmo, quando a gente faz as entrevistas, né, em que elas falam como isso foi importante para a vida delas, né, como foi transformador, como foi positivo, isso alimenta muito a gente, assim, enche de sentido a vida da gente. Então, a gente está num momento de muito florescimento e, ao mesmo tempo, claro, de muita responsabilidade. Também temos muito trabalho. Parece para a gente chegar e dar uma sessão de biodança, tem muito trabalho no bastidor, né? Então, o trabalho é grande. A responsabilidade é muito grande também, porque estamos ali mexendo com a vida das pessoas, né? Então, todo o cuidado, todo o compromisso com a metodologia, com o que há por trás, né? Toda a técnica, a biodança, ela tem uma metodologia bem definida, então não é uma coisa feita de qualquer forma, de forma progressiva. Então, nós temos muito cuidado. E mais do que grupo, nós vemos cada pessoa. Isso também aqui é o rico, é desafiador, dá mais trabalho, mas é assim, o mais gostoso. É porque a gente olha para cada pessoa. Então, isso nós não queremos perder nunca. E estamos abrindo um novo grupo, agora nas quartas-feiras. Nesse momento, agora em agosto, o Bio2 faz 6 anos. Então, é um momento, eu diria, que abrir um grupo novo, começando do zero, cuidando da plantinha progressivamente, é um renascimento para a gente. Então, quarta-feira que vem, dia 30, nós vamos fazer uma aula inaugural, que é uma aula festiva, de abertura, de abrir esse novo grupo, abrir para as pessoas que estão chegando e começar essa construção, porque a biodança é um processo evolutivo, sempre baseado em músicas, em dança, em vitalidade, em alegria, é um lugar afetivo, de confiança, mas é um lugar que se propõe uma transformação profunda. Então, vamos começar passo a passo na quarta-feira que vem com um novo grupo. E importante, sempre importante, ter uma porta de entrada. Porque todos nós, em algum dia, fizemos nossa primeira aula. Então, é importante, a gente tem um grupo de aprofundamento que está ótimo, podíamos ficar só com ele, mas é importante ter portas de entrada para aquelas pessoas que querem conhecer. E eu recomendo, se tem alguém assistindo esta live que ainda não experimentou a biodança, experimente. Recomendo muito o grupo da Sheila e do Esteban Bio2. Que o Bio2, além de todo esse trabalho, né, de preparação de aulas, de acompanhamento dos participantes, né, que é tão importante, vocês têm um trabalho também que são essas lives que vocês têm feito, entrevistando pessoas, e também vídeos, né, que vocês têm o canal do YouTube, vocês têm aqui o Instagram. Então, algo muito interessante que muitas pessoas também têm comentado, né, que escutar
tem sido muito interessante. Então, se você quiser contar um pouquinho para quem está escutando, por que vocês resolveram fazer esses vídeos, essas lives? Qual é a ideia que motivou vocês? Então, porque precisamos estar aqui presentes, né? Hoje, as pessoas estão no Instagram, estão no Facebook, estão no Telegram, estão no WhatsApp, estão no YouTube, enfim, precisamos estar nesses lugares e nesse espaço. Porque senão a gente começa a deixar de existir, por incrível que pareça, né? E principalmente para o público mais jovem. As pessoas mais jovens estão muito nesse lugar. Então a gente precisa dialogar, a gente precisa criar uma linguagem, criar um diálogo adequado a esses espaços e precisamos estar presentes nesses espaços. E é uma forma, a biodança, ela acontece principalmente em 3D, mas durante a pandemia foi um grande aprendizado para a gente. Nós tivemos grupos de biodança durante toda a pandemia, online, em 2D. E foi muito importante para nós e para muitas pessoas que dançaram com a gente. Porque era um momento de estar isolados, muitas pessoas moravam sozinhas, inclusive. Então, aquele momento de conversar, aquele momento de encontro, aquele momento de dançar, foi muito importante. Então, a gente percebeu que a biodança, ela pode sim estar nesses lugares. E depois percebemos, ela deve estar, ela precisa estar dialogando na internet, ocupando esses espaços, procuramos falar a mesma língua, para que ela possa se expandir e possa também, e principalmente, atingir esse grupo, esse público mais jovem. Então, por isso fazemos esse trabalho, que claro, é um trabalho de divulgação nosso, né, dos nossos grupos, sem dúvida, mas é principalmente um trabalho de amplificação e de divulgação da biodança. Realmente, como você falou, o grupo, agora, né, esse grupo que nós temos de aprofundamento, realmente ele é diverso, inclusive na questão etária, né? É um grupo que tem pessoas de várias faixas de idade, e eu mesmo acho isso importantíssimo, né? Porque a biodança, até para continuar viva e se expandindo, ela precisa encontrar ressonância em vários grupos. Então, algo vocês estão fazendo bem, porque está funcionando. E você tem mais alguma coisa assim, sobre a biodança que você gostaria de compartilhar, assim, que você acha? Você falou aqui da questão da palavra, você falou da vitalidade, você falou dos amigos. Tem mais alguma coisa assim da biodança, da metodologia, o que da biodança traz para as pessoas? Né? Por exemplo, para mim, a biodança tem esse espaço de expressão de quem eu sou, que tem um pouco a ver com o que você falou também. Tem alguma coisa que você acha assim, nossa, se eu fosse dizer o que a biodança traz, que você gostaria de mencionar? Primeiro, porque é um espaço de alegria, de vitalidade e alegria principalmente. Então, ao contrário, não é uma terapia, tem um efeito terapêutico, mas não é terapia. Mas não foca no problema, não foca no trauma, né? Foca, ao contrário, no positivo. E é esse reforço do positivo que traz essa grande transformação. Então, ela, é claro que não nega a sombra, todos nós temos nossas luzes, nossas sombras, mas o foco, né, a lupa, é na luz e nessa nossa capacidade de ter alegria, afeto, vitalidade. Então, é um espaço bom, é um espaço gostoso. Então, isso eu acho muito importante, né? Não preciso sofrer. Sair dessa ideia de que eu preciso sofrer. Não preciso sofrer, né? Então, dar esse lugar, essa permissão à alegria, ao prazer de viver, de estar vivo. E depois, porque traz para um lugar de protagonismo, de ter as rédeas da própria vida. Isso eu acho importantíssimo. A gente é muito levado pelas demandas do dia a dia, para aquele script, aquilo que foi traçado há muito, né?
para a gente, e aí a gente vai seguindo, e daqui a pouco a vida tá chata, a gente já tá fazendo porque tem que fazer, e tá cansado, e já não aguenta mais. E a biodança, ela traz a gente para tomar conta, sabe? Para dizer, olha, o que que eu quero? Eu posso não ser protagonista na vida dos outros, mas na minha vida eu preciso ser a minha protagonista. Então, esse lugar eu acho fantástico e importantíssimo. E eu estou num momento de vida, eu estou muito próxima da aposentadoria como engenheira e quero cada vez mais me dedicar à biodança, à facilitação, porque me traz para esse lugar de protagonismo, porque é uma escolha do coração, e também para esse lugar de alegria. Eu quero cada vez mais alegria na minha vida. Eu acho que quem escutou isso agora, a aposentadoria, falou, gente, mas como assim ela vai se aposentar tão jovem? Porque eu acho que tem uma característica também das pessoas que fazem biodança, que a gente tem uma energia, né? Uma vitalidade, uma jovialidade. Então a gente escuta assim, você falando, não, porque em 1989, ué, você tinha 10 anos quando você começou a fazer biodança. Mas é isso que você falou, né? Essa alegria de viver, essa vitalidade, é muito legal isso que você falou. E você sente que a biodança, além de isso que você comentou, né? Das pessoas sentirem que podem ser protagonistas, que podem estar no centro da roda, nos ambientes de trabalho, você sente que também a biodança traz um estímulo para a gente buscar novos caminhos, para de repente mudar os caminhos que a gente está, que às vezes é que você disse, né? São estabelecidos pela sociedade, pela cultura, pela família, e de repente dá esse estímulo para você falar, bom, peraí, essa zona de conforto aqui está confortável, mas será que é isso mesmo? Você acha que também a biodança traz isso? Sem dúvida, Adriana. Acho que a maior obra de arte que a gente pode fazer é a nossa própria vida. Então, desde as criações pequenininhas dentro de casa, as pequenas coisas, né? Fazer uma comida gostosa, criar algo novo, até as grandes criações existenciais, as grandes escolhas mesmo que a gente faz na nossa vida. Então, eu acho que a biodança ela traz muito para esse lugar, dessa criatividade. E é uma criatividade existencial. E a gente começa a perceber que, nossa, existe uma infinidade de possibilidades. Por que eu passei tanto tempo presa a só isso? Né? Quando é muito mais amplo. Então, essa sensação de que a vida é ampla e que existem muitas possibilidades, ela é fantástica. E a biodança leva para um lugar de abundância, sempre. Então, essa percepção da abundância e dessa possibilidade de ser protagonista e criar e recriar, escrever a própria vida, eu acho que ela é maravilhosa. São aquelas perguntas que a gente tem sempre que estar se fazendo, né? Com quem eu quero viver, como eu quero viver, onde eu quero viver, sempre com essa criatividade existencial, né? Gostei disso. E, Sheila, conta, assim, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, algum aspecto dessa sua trajetória que você gostaria de reforçar, de enfatizar, ou o que você quiser falar aqui nesses, né? Daqui a pouco acaba o nosso tempo, então, o que você gostaria mais, assim, de acrescentar? Nossa, não sei, já falei tanto, mas acho que o importante é manter essa sensação de estar vivo. Essa conexão com a vida, ela traz mais vida. Quanto mais vida a gente traz para a vida, mais vivo a gente está. Então, principalmente à medida que a gente vai tendo mais tempo de juventude, um colega no trabalho falava, eu tenho mais tempo de juventude. Então, à medida que a gente vai ficando mais velho, mais tempo de juventude, essa conexão com a vida ela é cada vez mais importante. Inclusive por uma questão biológica, de se manter saudável biologicamente. Então, esse reforço da vitalidade, da alegria, de um lugar afetivo, onde eu posso encontrar pessoas, fazer amizades, enfim, criar e recriar, encontrar novas soluções
Enfim, esse lugar é um lugar nutridor, é um lugar de vida. E eu acho que a gente tem que buscar esses lugares. No meu caso, eu encontrei muito isso na biodança. É claro que as pessoas podem encontrar em outros lugares, mas é importante buscá-lo. O tempo está acabando, mas se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade de escrever aí no chat. Tem umas pessoas que entraram agora. Para quem entrou agora, essa live vai ficar gravada, né? Depois vai estar disponível no canal do YouTube. Se alguém, né, quiser assistir o começo, que foi tudo muito interessante. Você falou de saúde, né? Esse é um aspecto também importante, né? A biodança tem esse poder também de nos ajudar a encontrar saúde, encontrar uma vida orgânica, né? Então, assim, só uma última coisa que me veio, assim, para te perguntar. Você acha que esse processo de biodança modificou hábitos seus, assim? Não sei, né? Como você come, como você dorme. Se teve também esses efeitos fisiológicos e de rotina na sua vida? Sem dúvida. Principalmente no momento em que eu descobri que eu tinha intolerância à lactose. É uma coisa cada vez mais comum, muitas pessoas têm intolerância a glúten, à lactose, né? Então, foi um momento que eu precisei da minha criatividade, inclusive, para... Hoje já é até bem mais fácil, já se acha bastante produtos zero lactose, né? Mas quando eu comecei e descobri que tinha, né, essa intolerância, não havia essa disponibilidade toda. Então, foi um momento que eu precisei até recriar o que como, falando assim de uma forma muito concreta, né? E perceber também uma questão de sensibilidade, de perceber quando eu comia o que me faz mal, o que não cai bem, sabe? Então, essa conexão com o corpo, com essa consciência corpórea, também é importante. E a partir daí, criar e recriar um pouco o que como, né? Nada radical, não tem uma alimentação radical, nada disso, mas eu fico atenta e eu mudei coisas que fizeram a diferença, eu não tenho dúvida de que me tornaram mais saudável. Então, eu acho que é isso, né? Pelo que me disseram, nós tínhamos aqui 1 hora, já estamos com 1 hora de transmissão. Para mim foi um prazer fazer essa entrevista, como sempre. Todos os projetos que vocês me convidam, eu topo na hora, porque é sempre um prazer estar com vocês. E reforçar aqui o convite para quem quiser conhecer um pouco mais do Bio2. Eu acho que realmente, para mim, foi um encontro, né? Dando o meu depoimento pessoal, assim, quando eu voltei a Brasília, ter encontrado o grupo de vocês e o abraço de vocês, o acolhimento de vocês realmente é maravilhoso. As oportunidades que vocês têm me dado na vida também maravilhosas. Então, eu acho que é isso. Se você quiser falar mais alguma coisa, acho que tem pessoas da sua família aqui que estão com muitos coraçõezinhos, colocando aqui pelo sobrenome, né? Eu deduzo que sejam da sua família. Várias pessoas queridas que também entraram aqui, Eliette, também uma pessoa querida, que acompanharam essa live. Então, você tem mais alguma mensagem que você gostaria de dar antes de terminar? Lúcia? Agradecer, Adriana, agradecer muito a você, que é uma amiga querida e que participa do nosso grupo e que tem nos ajudado muito. E só posso agradecer muito a presença. A Adriana é facilitadora, é uma ótima facilitadora e tem facilitado também junto com a gente lá no Bio2. Agradecer as pessoas que estão aqui, Shirley e Shirlene são minhas irmãs, Marlene, que foi minha facilitadora em Salvador, que está aqui, a Lúcia, que dança com a gente, Eliane, que está aqui, uma amiga querida, irmã, amiga e irmã. Então, agradecer todas essas presenças e todo esse espaço, né? Que é o espaço em que a gente joga as sementes e para que elas caiam onde elas precisam cair. Obrigada. Encerramos então, né? Aqui a nossa entrevista de hoje, que fui eu e a Adriana, foi que me entrevistou. O Estevam está aqui pertinho. Vem cá, Estevam.
Boa noite, gente. Boa noite. Muito obrigado, Adriana. Muito obrigado, amor, pela presença. E nos despedimos. Muito obrigada, Adriana. Seguimos se quiser dançando. se despedir. Seguimos dançando a vida. Seguimos dançando. Boa noite, ótimo fim de semana. Coração.